Bom, gente, boa noite mais uma vez. Quero saber aqui no chat, utilizem o chat aqui, já aproveitem e deem também o seu like, vou ficar muito feliz, né, com isso. E aproveitem aqui o chat para a gente ir conversando e debatendo. Vocês já fazem portfólio? Me digam aí se vocês já têm o portfólio de vocês, se vocês já o utilizam, como utilizam. Oi, Maria Luísa, boa noite, bem-vinda. Bem-vindos todos que estão vendo essa live depois. Mais uma vez, a gente teve uns probleminhas técnicos básicos, mas já foram contornados e agora vamos começar, né? Maria Luísa, me fala, você já faz portfólio? Como é que é o seu portfólio? Boa noite, Gabi, tudo bom? Bem-vinda. Quero saber de vocês. Gente, eu vou compartilhar aqui a minha tela, o meu mapa mental que eu preparei para hoje à noite, certo? Hoje a gente vai falar sobre como preparar, criar portfólios que vendem, certo? Eu espero ajudá-las com alguma informação aqui a mais. Eu vou apresentar ao final o meu portfólio, como ele está hoje, para que vocês tenham uma ideia do que eu vou passar durante toda essa live. Ó, Maria está dizendo, faço, mas ainda estou no 7º semestre de arquitetura ainda. Ah, que legal, por enquanto só para estágio, massa. Perfeito, acho que você vai aproveitar alguma coisa dessa aula para o seu portfólio para conseguir estágio. E Gabi, tudo bem, Mário? Eu faço no Insta só. Olha, eu consigo colocar vocês aqui para aparecerem, quer ver? Ó, eu faço no Insta só e preciso melhorar. Estou estudando render. Top. Muito bem, Gabi. Perfeito. Bom, meninas, vamos lá, então. Eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês. Esse mapa mental, fiquei pequenininha aqui, para vocês poderem acompanhar. Então, gente, vamos lá. Como melhorar o seu portfólio para vender mais projetos, né? Esse é o nosso objetivo com essa aula, é entender o que é que a gente pode fazer no nosso portfólio para vender mais projetos. Bom, o que seria o nosso portfólio, né? A seleção dos nossos melhores projetos e serviços de acordo com um objetivo. Então, percebam aqui que não são todos os nossos projetos, não são todos os nossos serviços, e a gente tem que ter em mente um objetivo. Seja no caso de Maria Luísa, que falou aqui que está no 7º semestre, então ela ainda está aí em busca de estágio, né? Então, o portfólio dela tem o objetivo de ser empregada em um escritório de arquitetura, enfim. Ou seja, vender nossos projetos, né, para clientes. Então, a gente precisa definir isso aí direitinho. No caso aqui, eu enfatizei e eu deixei esse mapa mental e essa nossa conversa com foco maior no objetivo de conseguir mais clientes, certo? Então, a gente já viu o que seria esse nosso portfólio, e agora eu trouxe aqui para vocês o que não pode faltar em todo o portfólio. Aí aqui eu estou falando já de todo o portfólio, independentemente do objetivo, certo? Uma identidade visual bem feita e a narrativa de acordo com o nosso objetivo, né? O que seria essa identidade visual e essa narrativa? A identidade visual, aí aqui a gente já entra, mesmo que você não seja ainda arquiteta, mas certamente você tem aí seus gostos, a sua forma de fazer os projetos, mesmo que sejam os trabalhos da faculdade por enquanto. Enfim, você já tem aí alguma noção do seu estilo, do que você gosta, se são linhas mais minimalistas ou não, enfim. Mas a identidade visual, ela está relacionada com essa coisa do branding, da sua comunicação, do que você quer passar. Está tudo relacionado, tudo hoje comunica, né? Então, a nossa imagem, a forma como eu estou me apresentando hoje, precisa estar alinhada com os meus valores,
com os meus objetivos finais, enquanto arquiteta, com o público que eu quero atingir. Então, tudo isso comunica e faz parte da identidade visual. Vai nos ajudar a fortalecer a nossa marca, o nosso nome, certo? Então, a identidade visual, quando eu falo, tá, o que é que está dentro aí da identidade visual de uma forma assim super, como é que eu posso dizer, super rasa, super básica. As cores, né, que a gente quer utilizar, que a gente gosta, que a gente, enfim, que tem relação com a nossa marca, com a nossa comunicação. Então, a nossa paleta de cores, as fontes que a gente quer utilizar, que a gente precisa utilizar de acordo com o que a gente quer passar. Então, fonte, cor, e eu diria que o nosso estilo, vamos dizer assim, se é algo mais minimalista, se tem mais informação, se é algo mais cheio de informação, certo? De qualquer forma, vocês vão ver que eu aposto sempre na simplicidade para que as coisas pareçam mais profissionais. Então, mesmo que você ainda seja estudante, aposte na simplicidade, que você não erra, tá bom? Vão me falando aí, tá, gente? Que eu estou sempre de olho aqui no chat. Bom, voltando aqui então para a nossa apresentação. A narrativa, de acordo com o nosso objetivo, aí aqui sim, realmente é de acordo com o nosso objetivo. A gente precisa entender que um portfólio para vender projetos não necessariamente é o mesmo portfólio para que a gente seja empregada, né? Então, assim, ainda mais quando a gente, eu vou mostrar aqui para vocês, ó, o objetivo, quando a gente for fazer o portfólio para ser contratada, por exemplo, para um escritório, aí aqui a gente tem que estar de olho no nosso cargo, né? Na função que a gente vai exercer lá dentro do escritório, porque até nesse sentido o portfólio vai mudar. Então, por exemplo, se você está concorrendo a uma vaga de gerente de projeto, você vai ter um portfólio diferente daquela pessoa que vai concorrer a uma vaga vamos dizer, de quem vai fazer as maquetes, o render, né, dentro desse escritório, de quem vai fazer um detalhamento, né? Então, a gente precisa ter em mente esse objetivo muito certo, muito delimitado, para que a gente possa construir essa narrativa. Essa narrativa, o que seria? Uma historinha com início, meio e fim, de preferência, mostrando como a gente pode atuar, ajudando, transformando a vida do cliente, né? Para melhor, tá? Resolvendo os problemas, vamos dizer assim, que ele venha a trazer para você, tá? Então, vender mais projetos, né? Que é o objetivo dessa aula. Então, para quem seria? Vocês estão acompanhando aí? Então, esse para quem, a gente precisa sondar que tipo de projeto o cliente pretende desenvolver com a gente. Então, para vocês terem uma ideia, só explicando aqui melhor. Eu já comecei a falar de portfólio, né? Já entrei direto no assunto, mas assim, só para vocês entenderem melhor. O meu portfólio, ele não está em nenhuma plataforma, eu ainda vou chegar lá. Ele não está em nenhuma plataforma, nem eu pretendo colocar, porque não faz parte do meu objetivo. Então, o meu portfólio, ele foi desenvolvido no Canva, ele está transformado em PDF e ele é modificado eventualmente de acordo com o cliente que chega para mim. Então, se chegou um cliente pedindo para um orçamento para fazer o quarto, sei lá, de uma criança, de um menino de 5 anos de idade, sei lá, esse portfólio vai ser adaptado, porque eu vou apresentar para esse cliente um portfólio diferente do cliente que me pede um orçamento para um quarto de menina, certo? Então, existem essas variações dentro de uma mesma base. Você não vai mudar o portfólio inteiro de acordo com o possível cliente. Não é isso que eu estou dizendo. Você vai ter uma base, né, de portfólio desenvolvida com os seus melhores projetos e vai enfatizar aqueles projetos, se você tiver mais de um, que dizem respeito, que são do mesmo uso do que o cliente está procurando, né? Que ele chega procurando, tá? Então, vamos lá aqui compartilhar novamente a tela.
depois que você sonda que tipo de projeto o cliente pretende desenvolver com você, você vai fazer essa adaptação nesse seu portfólio que já está lá pré-pronto. Meu, no caso, como eu disse para você, está lá pré-pronto no Canva, vou mostrar depois. E aí, gente, o que é que a gente vai fazer? Primeira coisa, desenvolver uma narrativa que mostre para o cliente que você pode ajudá-lo. Então, se o projeto que ele pretende desenvolver é com móveis soltos, por exemplo, então você tem que apresentar no seu portfólio algum projeto com móveis soltos. Eu vou dizer para vocês que eu já cometi muito esse erro de colocar os meus melhores projetos. E assim, a maior parte dos nossos projetos hoje que a gente desenvolve não é com móveis soltos, né? Então, assim, eu posso dizer tranquilamente que os nossos melhores projetos são com móveis marcenaria fixa. E aí, quando chega um cliente pedindo projeto com móveis soltos, eu confesso a vocês que eu fico numa saia justa, mas eu coloco lá pelo menos um projeto com móveis soltos, porque eu nem assim, teria projetos melhores para mostrar para ele, mas eu tenho que colocar, porque senão fica sem nenhum projeto representante daquilo que ele precisa. Então tem que fazer essas adaptações. Apresentar a transformação além do projeto. Então aqui você vai ver, quando eu chegar lá nas estratégias, vocês vão ver. Apresentar a transformação, além do projeto, é mostrar a imagem de criança e de família feliz. Então, isso daqui tem que permear o seu portfólio. O portfólio, ele não vai ser só a imagem dura, seca, simplesmente, sabe? A gente tem outros elementos que comunicam. Tudo no portfólio vai comunicar alguma coisa. Então, você vai ter a narrativa, você vai ter o início, meio e fim, a historinha que você quer, né? Vai pegar na mão do cliente e vai mostrar para ele, olha, eu sou Mariana, eu sou arquiteta tal, eu sou estudante de arquitetura, você vai se apresentar, aí quem foi estudante e tal. Vocês vão ver que eu passo por uns depoimentos de clientes anteriores, eu gosto de mostrar, e até você chegar nos projetos, e cada projeto vai ter uma historinha, por isso que eu coloquei aqui, ó, não esqueça de se apresentar, utilize depoimentos de clientes anteriores e mostre, ó, como seus projetos anteriores ajudaram seus clientes, conte a história por trás dos projetos. Então, vamos lá. Se vocês selecionarem aí uns 10 projetos, dois podem merecer um destaque maior, sei lá, tem aí a ver com o que o cliente pediu, né? Com o que o possível cliente pediu para vocês. E esses dois projetos que vocês vão enfatizar, esses dois daí vocês vão exatamente destrinchar, né? Colocar o início, o meio e fim, contar a historinha por trás deles, né? E aí vocês podem ilustrar de diversas formas, não só com a imagem 3D, mas pode ter imagem aí das plantas, se, por exemplo, a definição de layout foi importante, por exemplo, se era um quarto pequeno, compacto, e o X do projeto, assim, o grande lance do projeto foi resolver o layout, permanecendo ainda aí com o centro livre para as crianças circularem, dando ainda mais segurança, né, nessa circulação, enfim. Enfatizar qual foi a grande transformação, tanto em termos de projeto, como em termos de qualidade de vida para essa família, né? Então, eu diria isso. Escolher uns 10 projetos, por volta de 10 projetos, se você conseguir, e destacar dois, pelo menos, sabe? Eu acho que vale a pena e contar melhor a história desses dois, certo? Quem é aluna da EBK sabe que esse portfólio é o que a gente apresenta na nossa proposta de orçamento, né? Então, eu tenho a oportunidade de explicar o meu portfólio, o nosso portfólio, do DBK Projetos Infantis. Então, como eu faço reunião com todos os clientes para apresentar uma proposta, eu tenho essa narrativa também, né, na minha fala, que eu vou explicando para o cliente cada página, cada imagem, tudo que ele vai vendo lá. Mas a gente também pode deixar isso por escrito, ter coisas escritas no portfólio. Vocês já viram prancha de projeto, de concurso de projeto, né? Sempre tem aquela coisa, vários elementos ali que ajudam a comunicar, né? A comunicar
sobre o projeto, a contar a história do projeto. Então, tem texto, tem elemento gráfico, tem planta, tem cores, tem destaques, né, no que se quer enfatizar. Então, tudo isso, o portfólio ele vai muito além das imagens do projeto. Vocês estão conseguindo compreender? Me falem aí no chat. Pessoal do Insta, está conseguindo ir para o YouTube? Vamos para o YouTube. Antigamente, gente, só para vocês saberem, antigamente a gente fazia o nosso portfólio num site chamado Carbon Made. Eu não sei se esse site existe ainda. Outro dia eu até apresentei para as meninas do método como era o nosso portfólio antigamente. A gente tinha duas abas, arquitetura e interiores. E aí a gente ia colocando lá, alimentando, né, com os projetos que iam surgindo e eles iam aparecendo lá no portfólio, qualquer pessoa podia acessar, né, era como se fosse um site, a pessoa acessava e entrava. Mas assim, eu acho que esse site, pelo menos na época, a gente não tinha como personalizar. Então, assim, era um fundo preto e as imagens lá, uma atrás da outra, né? O cuidado que a gente teve na época foi de colocar lá imagens fotografadas, eram fotos, né? A gente fazia foto com fotógrafo e lá estavam assim todas as fotos de alta qualidade, etc. E tal. Então a gente tinha esse cuidado. Então isso daqui eu não estou nem falando hoje, porque eu imagino que eu não preciso falar, mas a gente precisa, isso aí é o básico do básico. A gente precisa ter o cuidado com a imagem que a gente vai selecionar para colocar no nosso portfólio. Além de escolher os melhores projetos, também escolher as melhores imagens com a maior qualidade possível, né? Seja de fotógrafo, seja maquete, se for maquete, dá preferência às melhores maquetes, as maquetes realistas, certo? A gente comunica muito com essas imagens, né? Esse cuidado com essas imagens. A gente está comunicando o que aí? Consistência, né? Acima de tudo, muita consistência, uma boa curadoria também de clientes anteriores e de projetos também, né? Então, assim, a gente precisa ter muito cuidado mesmo com essas imagens, certo? Você está passando para o cliente uma mensagem de qualidade, quando você cuida da sua curadoria e das suas imagens, tá? Bem, vamos voltar aqui então. Passar aqui para esse outro lado, acabei desorganizando ali, mas não tem problema. As nossas estratégias, né? Então, assim, caprichar na experiência visual. Eita, desorganizei aqui, minha gente. Peraí. Agora sim. Caprichar na experiência visual, né? Organizando os projetos com simplicidade, para que você comunique mais profissionalismo. Isso aí eu tinha falado anteriormente, né? Então, você não precisa ser minimalista. Eu acho que hoje está meio na moda, né? Esse negócio de ser minimalista. Não precisa disso, e é muito difícil ser minimalista, né? A gente fala assim, a gente banalizou esse termo, né? A verdade é essa. Mas é importante ser simples, tá? É muito importante ser simples, para que a gente comunique mais profissionalismo, ainda mais se for você mesma quem vai fazer, né? Eu digo você imaginando que você não é designer. Então, se a gente mesma vai fazer no Canva, etc e tal, então a gente precisa... o mais assertivo é optar pelos layouts, pelos designs mais simples mesmo. Enfatizar projetos que possuam o mesmo uso que você quer vender, né? Aí, essa é a principal estratégia realmente, certo? Existem vários lugares onde você pode fazer o seu portfólio. PowerPoint é um lugar, o Canva é outro lugar, né? Que é no caso onde eu faço o meu. Pinterest, Behance, o Viva Decora. São ótimos lugares para vocês fazerem o portfólio de vocês. Eu, particularmente, gosto muito do Canva, porque ele nos dá liberdade para
colocar todas essas informações que eu citei aqui. Então, consigo colocar texto, consigo colocar elementos gráficos, consigo fazer sobreposições, consigo retirar o fundo de uma imagem, se eu quiser, por exemplo, posso pegar um elemento que seja, de repente, uma foto de uma criança sorrindo, utilizando um quartinho, etc., e eu consigo fazer o recorte, né, dependendo da versão do Canva. Se vocês forem profissionais, recomendo fortemente adquirir a versão Pro, né, do Canva, se você gostar de trabalhar com Canva. Enfim, existem muitas possibilidades. E, como eu disse a vocês, imaginem onde vocês podem apresentar esse portfólio, porque, de repente, numa plataforma como essa, ele está lá sempre aparecendo, vocês fazem um portfólio básico para todo mundo ver, de repente, né, nessas plataformas, e vão adaptando de acordo com os clientes. Como eu disse a vocês, o nosso portfólio, ele realmente está aparecendo hoje em dia apenas na nossa proposta para os clientes, certo? E também, gente, não deixa de ser um portfólio o nosso Instagram, embora eu não goste de dizer que o Instagram é um portfólio, porque a gente tem, agora eu vou até tirar aqui essa, a gente tem aquela imagem de que o Instagram, o que é que eu gosto de falar, né? Que o Instagram não é o portfólio, mas nesse caso, quando eu falo isso, eu estou me referindo ao fato, a imagem de portfólio que a gente tem de ser só imagem de projeto. Mas o que eu estou mostrando hoje para vocês aqui é que o portfólio ele vai muito além das imagens de projeto. Então, nesse caso de portfólio que vai além de imagem de projeto, um portfólio mais humanizado, um portfólio que conta uma narrativa, um portfólio que tem um estilo, uma identidade visual, nesse caso daí, aí sim, eu poderia dizer que o nosso Instagram é um portfólio, certo? Compreenderam a diferença? Me falem aí, quero saber se vocês compreenderam essa diferençazinha que eu estou dizendo. Porque quem me acompanha aqui certamente já me escutou falando que eu não encaro o Insta como um portfólio. Mas, volto a dizer, é para quem tem a imagem, a ideia de que o portfólio é só a imagem de projeto, tá? Então, vamos lá. Se vocês tiverem qualquer dúvida, falem aí no chat, tá bom? Por favor. Alguém colocou alguma mensagem? Bom, gente, e se você estiver começando, né? Porque pode ter alguém aí se perguntando, mas, poxa, eu estou começando agora, não tenho projeto ainda e tal. Então, o que é que eu poderia fazer? Bom, a gente tem aí duas possibilidades que eu coloquei aqui. Se vocês lembrarem de mais possibilidades, coloquem também no chat, vamos nos falando. Mas, a princípio, a gente pode trabalhar com projetos hipotéticos e com trabalhos da faculdade também, né? Por que não? Os projetos hipotéticos, aí eu falaria o seguinte: eu daria uma pesquisada nas plataformas, por exemplo, o Decor Baby Kids é um local em que se faz uma curadoria de projetos. Por lá a gente posta, além dos nossos projetos, a gente posta também projetos de colegas. E o que vocês vão ver por lá é uma curadoria, né, dos projetos que são mais, como é que eu posso dizer, que fazem bastante sucesso. Então, assim, o que a gente escolhe para estar no Decor Baby Kids, para quem não sabe, nós temos essa liberdade de escolher, né? Não é algo que alguém paga e a gente publica. Então, a gente escolhe os projetos que estão por lá. Então, essa curadoria, ela é feita baseada no que o mercado vem trazendo para a gente. Então, o que a gente percebe no mercado, que é bastante solicitado? Projeto para quarto de irmãos, projeto irmãos sendo uma criança e um bebê, né, que é quarto compartilhado, projetos com mezanino, projetos com beliche, alguns elementos de desejo, tipo macramê, aqui, ó, macramê, algumas, a casinha, a própria forma de casinha, ela está muito presente nos projetos infantis, é um elemento de desejo, a gente percebe, né? Então, assim, mapear, isso é simples, assim, para quem é arquiteto, para quem é
estudante. Você pode muito bem mapear por meio desses perfis, desses Instagrams que trabalham com inspirações, vocês podem mapear que tipo de projeto tem aparecido mais. Quem é o cliente que está por trás desses projetos que são apresentados nesse tipo de perfil, certo? Então, você pode chegar a essa ideia. Você pode chegar a essas personas, né? A esses possíveis clientes, hipotéticos clientes. Então, sei lá, quarto para irmãos meninos, quarto para irmãs meninas, 3 irmãs no mesmo ambiente, né? Quarto irmão, menino e menina, sai bastante. Quarto só menina, quarto só menino. E aí, se você quiser focar em quarto de bebê, você vai também para os quartos de bebê, quarto de bebê gêmeos. Então, tem muitas possibilidades, inúmeras possibilidades. Ainda mais assim, também leitura também em sites, em blogs, etc., também ajuda muito, porque aí a gente começa a ver, sei lá, de repente com a pandemia, quais foram as necessidades que surgiram, né, que a gente tem identificado, que chegam para a gente. Também a gente pode olhar para o nosso próprio escritório, né, e dar uma olhada, o que é que chega mais para a gente? A gente também pode ter como é que eu posso dizer? Se você pode ser estratégica no seguinte sentido: imaginar o que é que você quer que volte mais, que venha mais também, né, para você. Então, por exemplo, se eu for fazer projeto hipotético hoje para aparecer no Decor Baby Kids, no DBK Projetos Infantis, eu quero pegar mais projetos de quartos infantis e não de quartos de bebê. Então, certamente eu não vou fazer projeto hipotético de quarto de bebê. Compreende onde é que eu quero chegar? Então, tem que ser estratégica, tem que pensar direitinho no seu objetivo enquanto escritório, tá? Tá claro isso? Me digam aí se está claro, se vocês estão entendendo, que eu vou apresentar agora o meu portfólio como ele é hoje. Como eu disse para vocês, o nosso portfólio ele está na nossa proposta de honorários, que a gente apresenta ao cliente. Não vou apresentar aqui nenhuma proposta de honorários. Eu retirei essa parte da apresentação. A gente apresenta hoje no formato A4, na vertical, certo? É como a gente tem apresentado hoje. E vocês vão ver como ele está e como ele ainda pode melhorar bastante, de acordo com isso aqui que eu trouxe para vocês, de acordo com isso aqui que eu falei para vocês. Quem está no Insta não vai conseguir ver, mas se quiser, vem aqui dar uma olhada no YouTube que eu vou apresentar, certo? Deixa eu mostrar, compartilhar aqui a minha tela com vocês. Remover aqui o. Acho que assim vocês conseguem ver melhor. Bom, inicialmente a gente tem uma breve apresentação, né, de quem somos, de quem está atrás dos projetos, por trás de todos os projetos. Então a gente coloca dessa maneira. Isso daqui é um layout existente no Canva, que a gente pegou e só inseriu as nossas imagens e editou os textos, tá? A gente tem aqui alguns depoimentos também. Como esse PDF a gente envia para o cliente depois, então a gente manda com os depoimentos. É muito pouco provável que eles. Muito pouco provável, não. Existe a possibilidade deles lerem, né? Como existe essa possibilidade, então a gente manda, né? Mesmo que seja pouco provável, é isso que eu quero dizer. Então a gente manda com os depoimentos. Aqui a gente já tinha, né? Mostrei para vocês a nossa imagem aqui inicialmente. Há quem faça isso depois, mas a gente gosta de apresentar antes. A nossa narrativa, vamos dizer assim, começa por nós. Mas a narrativa, de repente, de vocês pode começar pelos projetos. O principal projeto, inclusive, pode aparecer inicialmente. Ah, Thaís está perguntando por quem é A4. Thaís, eu gosto de apresentar assim porque por causa do formato do celular. Como a maior parte das pessoas vê depois no celular esse PDF, então eu termino fazendo assim, nesse formato vertical, certo? No formato retrato, né, que a gente chama. E aí eu mando para as pessoas para elas poderem ter uma experiência melhor no celular, certo? E uma coisa que eu acho bacana, importante mostrar também aqui para vocês é isso daqui. É o que a transformação que a gente vai entregar. Então, essa transformação eu trago antes dos projetos, certo?
memória afetiva, desenvolvimento infantil, arquitetura com propósito, organização da rotina da casa, famílias mais felizes. Então, isso no nosso caso vem antes. Poderia vir depois também, certo? Mas eu gosto de enfatizar isso antes. E depois vem as historinhas dos projetos, dependendo do que, como eu disse, do que cada cliente peça, né? Então, assim, gente, isso daqui poderia ter texto, poderia ser algo ainda mais cheio de informações, legendas, etc e tal. E eu não estou dizendo que eu não vou fazer isso. Muito provavelmente até eu vá testar, porque eu gosto muito de testar o que é que funciona melhor, mas eu vou testar um portfólio com as legendinhas, explicando um pouco, rapidamente, resumidamente, a história de cada projeto, de repente por meio de tópicos, o que é que cada projeto transformou, né, na vida do cliente. Até porque, o que é que acontece muitas vezes? O cliente pega a proposta, né? Só um da família vem para a reunião. Na reunião, a gente explica a proposta para um, explica a história de cada projetinho para um, e depois quem vai vender isso para a gente é ele para o parceiro, né? Então, assim, o que ajudaria muito, certamente, seria realmente esses lembretezinhos em cada imagem, tá? Vejam que eu enfatizo um projeto. Esse projeto daqui tá por último, foi a ordem que a gente achou nesse caso daqui, né? Como é que se diz? Desse PDF que eu baixei para mostrar para vocês. Nesse caso daqui foi o que a gente achou que fazia sentido. Mas esse projeto, de repente, poderia aparecer no início, né? Mas a gente resolveu concluir com ele, né? Porque era uma grande questão para o possível cliente, a coisa do aproveitamento de espaço, e esse é o nosso melhor projeto para falar do aproveitamento de espaço, e a gente terminou numa crescente, certo? Então, esses outros também falam sobre isso, e aí a gente quis, e esse daqui, principalmente, então, é o que a gente enfatiza, né, no início, esse daqui. Então, a gente foi a gente foi estratégica nesse sentido. Mas é como eu disse para vocês, talvez algo que ajudasse aqui fossem lembretes, textos aí no meio do caminho. As imagens das crianças felizes o tempo todo, a gente precisa, né, ter um pouco disso também associado. E uma coisa que eu ia falar para vocês também é que, assim, eu não sei como é que está aí, se vocês já estão utilizando o Instagram, se vocês utilizam com constância, com consistência, com frequência, etc. Mas uma coisa que ajuda muito, muito, muito mesmo é ter uma ideia lá do Instagram para cá. Então, se você sabe, por exemplo, esse projeto daqui, do. Eu estou mexendo com o mouse, mas acho que vocês não estão vendo, não, né? Quando eu mexo com o mouse. Mas esse projeto aqui de baixo, que está no SketchUp, é um quartinho de dois irmãos, esse projeto daqui, ele, apesar de ser o único que não está com imagem realista nessa página, mas é um projeto que sempre faz sucesso lá no Instagram quando a gente posta, porque acredito que justamente pela demanda, né? Acomodar dois irmãos, a coisa da caminha elevada também, que é um desejo, né? De muita gente. Então, isso quando a gente traz ele aqui para frente, por mais que ele esteja em numa imagem pequena, a gente já vem com essa ideia lá do Insta de que ele vai fazer sucesso, de que as pessoas vão gostar desse modelo. Então, o Insta pode ser um termômetro legal, é aí onde eu quero chegar, para vocês poderem fazer como é que eu posso dizer, essa distribuição de projetos no decorrer do portfólio. Flávia, a gente não personaliza de acordo com cada cliente, mas a gente, por exemplo, esse daqui, até aqui eu não mudo nada, praticamente, certo? Já está até na hora de eu dar uma atualizada, mas eu não mudo nada. O que vai mudar é essa distribuição de projetos de acordo com o que o cliente trouxer para a gente como uma solicitação, certo? Então, dependendo do que ele peça, por exemplo, se for um quarto menino-menina, sei lá, uma brinquedoteca menino-menina. Eu tenho esse projeto, brinquedoteca menino-menina. Então, esse projeto é o que vem grande, naquela última página. A gente finaliza com ele, né? Se o cliente vier, sei lá, com alguma demanda de
sei lá, quarto de bebê gêmeos. Nunca fiz um quarto de bebê gêmeos, aí eu vou ter que fazer um hipotético. Mas certamente terminaria com esse quarto de bebê gêmeos, entende? Naquele projeto maior de destaque, que fica único na página. Se você tiver mais de um projeto importante, bacana, com o mesmo tema, vamos dizer assim, então vale a pena enfatizar da melhor forma possível, como você conseguir enfatizar. Vale a pena, sabe? Tá certo, pessoal? Falei muito rápido, me digam aí. Vocês acham que esse conteúdo foi útil para vocês hoje? Me falem, que eu quero saber. Vocês são meu termômetro também. Vocês já tinham esse conhecimento? Todo mundo mais caladinho hoje. Ai, Thaís gostou. Que bom, Thaís. Deu para entender aquela organização, aquele mapa mental? Deu para acompanhar direitinho, né? Que bom. Ó, lembrando o seguinte, tudo isso que eu coloco aqui são coisas que eu vou validando, que eu vou testando, que eu vou vendo que vai funcionando. E tá há muito tempo eu tenho feito dessa forma. Não é o único caminho que existe, pelo amor de Deus, ainda mais em arquitetura, em design, publicidade, etc e tal, existem mil e um caminhos. Essa é a forma como nós fazemos, tá? Ah, a Natália tá aí, foi ótimo. Pois é, Natália, é uma boa fazer os hipotéticos. Tem muita gente boa fazendo o hipotético, muita gente que eu digo na estrada até já, porque com os projetos hipotéticos, o que é que acontece? A gente pode comunicar muito do que a gente quer que volte mais para a gente, né? Então, se a gente gosta realmente de uma estética mais limpa, mais clean, né? Paleta de cor mais suave, tudo isso a gente pode usar a nosso favor, né? De repente pegar vários temas, várias demandas, né? De possíveis clientes e comunicar a nossa estética, o nosso estilo. A gente vai reforçando a nossa marca, nosso brand, nosso estilo com esses projetos hipotéticos. Eu acho excelente. Gabi, Mari, na proposta você não coloca o que você entrega como lista de itens do projeto executivo? Ah, eu coloco, mas é porque aqui, como a gente não está falando de proposta, né? Então, eu não mostrei tudo, mas a minha proposta vai com tudo isso aí. Depois do portfólio, a primeira coisa que eu apresento na proposta, Gabi, é o portfólio. Entende? A gente apresenta primeiro o portfólio e depois vem a proposta, para o cliente entender direitinho tudo que vai dentro dela. Beleza? Bom, meninas, então eu acho que é isso. Acho que eu tô falando meninas, porque eu acho que só tem meninas aqui hoje. Flávia, eu nunca fiz brinquedoteca. Você indica algum material ou livro para estudar sobre? Eita, Flávia, tem um livro que eu gosto muito que fala sobre Regia Emília, que eu acho que pode ajudar. Deixa eu tentar ver se eu identifico ele aqui para te dizer. Não, 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 não. Flávia, você vai falar comigo lá no Instagram, porque é o tempo de eu achá-lo aqui e te passar, pode ser? Ai, Thaís, obrigada. Você me chama lá no Insta, Flávia? Que aí eu te falo por lá. Eu não estou encontrando ele aqui, mas eu gosto dele porque ele vai falar de Reggio Emília, que é uma pedagogia, né? Uma abordagem pedagógica que trabalha muito essa questão da arte, né? A criança se desenvolvendo por meio da arte. Então, acho que tem um conteúdo que você pode aproveitar bastante na brinquedoteca. Eu não tenho material que fala de brinquedoteca, sabe?
mas a gente vai pescando de quem escreveu para o desenvolvimento das crianças. Perfeito? Então, gente, boa noite. Continuem acompanhando. Quarta-feira a gente vai ter live novamente com ex-aluna Super DBK. Quinta-feira vai ter live lá no Instagram com Janine Giroto. E por aí vai. Essas próximas semanas vão ser de muito conteúdo, muita coisa, muita conversa legal, muita troca de experiência bacana, viu? Aproveitem, aproveitem mesmo. Tá bom? Então, um beijo, boa noite para vocês. Muito obrigada pela presença de todas. Beijão. Obrigada, gente. Compartilhem. Beijo.